Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Previsão Populacional. Nela abordaremos conceitos, período de projeto, tipos de população e consumidores e vamos quantificar a previsão populacional a partir de métodos pré-estabelecidos. No fim desta aula, consta um exercício de previsão populacional para aplicar os conhecimentos adquiridos. Uma das principais características de um sistema de abastecimento é que ele consiga atender à demanda conforme a população presente no local. Portanto, é de suma importância quantificar a previsão populacional futura deste local. É notório que a demanda de água cresce conforme a população. Sendo assim, é de suma importância quantificar a população futura presente no local em que esse sistema será instalado. Quando o sistema de abastecimento de água é instalado em determinada localidade, este deve fornecer a água em quantidade e qualidade necessárias para atender toda a população. Entretanto, com o passar dos anos, a população desta localidade pode aumentar, com isso, o sistema pode entrar em defasagem, tornando-se necessário realizar ampliações para atender toda a demanda da população por água potável. Uma das primeiras etapas para se iniciar o dimensionamento de um sistema de abastecimento é delimitar o período de projeto. O período de projeto diz respeito ao tempo em que o sistema de abastecimento conseguirá fornecer água na quantidade e na qualidade necessárias sem entrar em defasagem. Ressalta-se que esse período é delimitado pelo engenheiro projetista. Basicamente, o período de projeto está relacionado com a vida útil do sistema, o período de amortização do empreendimento, a velocidade de crescimento da população do local e também as dimensões do sistema. Nesta tabela temos algumas obras hidráulicas com seus respectivos períodos de projeto adotados usualmente. Note que o período de projeto para estações elevatórias de bombeamento gira em torno de 20 a 40 anos. Para a rede de distribuição, esse período também se mantém entre 20 e 40 anos. Já para obras de grandes dimensões, o período de projeto é acima de 50 anos. Aqui no país, o período de projeto costuma ser estipulado de no mínimo 20 anos, independentemente de qual etapa está sendo dimensionado no sistema de abastecimento de água. A partir do momento que o período de projeto foi delimitado, inicia-se os cálculos para a previsão populacional. Mas antes de abordar os métodos para a previsão populacional, vamos trabalhar alguns conceitos de suma importância para o entendimento dessa matéria. A população presente em uma cidade pode ser classificada em dois tipos, a população residente e a população flutuante. A população residente, como o próprio nome já diz, é aquela que possui um domicílio no local. Isso quer dizer que ela passa naquela localidade a maior parte do tempo durante o ano. Já a população flutuante não possui domicílio naquela localidade. Ela se estabelece nesse local em determinados períodos do ano, como por exemplo, em férias, em festas religiosas, em festas de temporada de praia, dentre outros. Com o incremento da população flutuante na população residente, ocorre também o aumento do consumo de água. Além do incremento da demanda por água, também ocorre o aumento por energia elétrica, por alimentação, por vestuário, por alojamento, dentre outros serviços básicos que estão instalados dentro de uma cidade. Mas qual deve ser o valor de população considerado na previsão populacional? É estabelecido que deve-se considerar no cálculo de previsão populacional no mínimo 80% da população residente e parcelas da população flutuante. As parcelas da população flutuante podem ser quantificadas em porcentagem da população residente. Quem determina as parcelas de população flutuante é o engenheiro projetista. Por isso, é de suma importância ele ter um conhecimento prévio do local em que o sistema de abastecimento de água será instalado para prever a quantidade de população futura da forma mais realística possível. Os consumidores de água presentes dentro de uma cidade são classificados em dois tipos, em consumidores singulares e consumidores especiais. Os consumidores singulares são aqueles que usufruem da água potável no dia a dia e podem ficar determinado período de tempo sem ter água potável nas suas residências. Já os consumidores especiais são aqueles que precisam de água durante todo o tempo, como por exemplo, hospitais, indústrias que trabalham 24 horas por dia, dentre outros. Agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a previsão populacional. A previsão populacional serve para prever a quantidade de população futura em determinada localidade. Como é uma previsão, pode ser que essa previsão seja alterada ao longo do tempo. Isso quer dizer que,
Durante o período de projeto, a população ela pode se manter conforme a previsão populacional ou ela pode ter um incremento ou uma redução da sua quantidade. Aconselha-se que o estudo da previsão populacional seja realizado com dados já obtidos anteriormente, baseando-se nos censos, em dados de domicílios do local, quantidade de casas que são ligadas na energia elétrica, na rede de água, dentre outros. Há também a necessidade de se realizar a pesquisa de campo para verificar a demanda do local em que esse sistema será instalado. Podem ser ainda analisados projetos futuros que vão ser instalados no local que podem alterar o crescimento populacional. Existem vários métodos para se prever a quantidade de população de um local. Dentre eles, vamos estudar o método dos componentes demográficos, os métodos matemáticos e o método da extrapolação e comparação gráfica. Cada um desses métodos será descrito com maior ênfase nos próximos slides. O método dos componentes demográficos leva em consideração a população atual do local, a quantidade de nascimentos, a quantidade de óbitos, a quantidade de imigrantes e emigrantes em determinado período de tempo. Esse método torna-se um pouco complexo de ser aplicado, visto que a quantidade de imigrantes e emigrantes não pode ser quantificada de forma realística. Portanto, quando se optar por utilizar esse método para fazer a previsão populacional, aconselha-se fazer um comparativo com os outros métodos disponíveis. Os métodos matemáticos para realizar a previsão populacional serão aplicados ao longo dessa disciplina com maior ênfase. Esses métodos são baseados em equações matemáticas para prever a quantidade de população futura do local. Dentre os métodos matemáticos mais comuns, destacam-se o método aritmético, o método geométrico, o método da taxa crescente e decrescente de crescimento e o método da curva logística. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses métodos. O método matemático aritmético, ele leva em consideração o crescimento linear da população. Ele é empregado a partir desta equação, em que é levado em consideração o P0, que é a população inicial do tempo de estudo, o Ka, que é a taxa de crescimento aritmética, o T, que é o tempo a qual eu estou delimitando o estudo, e o T0, que é o tempo inicial delimitado para o estudo. A taxa de incremento populacional ou a taxa aritmética pode ser obtida através desta equação, em que leva em consideração o P2, que é a população final do estudo, o P0, que é a população inicial do estudo, o T2, que é o tempo final de estudo, e o T0, que é o tempo inicial de estudo. O método aritmético, ele segue um crescimento linear. É possível notar nesse gráfico como ocorre o crescimento populacional através do método aritmético. É uma linha contínua e crescente. No método matemático geométrico, a população cresce em ritmo exponencial. Ela pode ser obtida através desta equação, em que leva em consideração a população inicial do estudo, o E, que é a constante de Euler, o Kg, que é a taxa de incremento geométrica, T, que é o tempo a qual está sendo delimitado o estudo, e T0, o tempo inicial do estudo. A taxa de incremento populacional ou taxa geométrica, Kg, pode ser obtida através dessa equação, que leva em consideração o logaritmo natural da população final, logaritmo natural da população inicial, o tempo final e o tempo inicial do estudo. Nesse método, o crescimento da população é exponencial, portanto, a sua representação se dará conforme esse gráfico. Nesse gráfico, temos o crescimento populacional do Brasil entre 1940 e 2000 através do método geométrico. Note que a curva ela entra em ascensão, depois ela se estabiliza e depois ela entra em recessão. Isso ocorre devido à redução do crescimento populacional no país. No método da curva logística, o crescimento populacional ele é representado por uma curva em formato de S. Nesse método, há necessidade de se quantificar a população de saturação. Essa população diz respeito à quantidade de pessoas presentes no local em que a população irá se estabilizar no período de tempo delimitado para o estudo. A previsão populacional obtida através do método matemático da curva logística pode ser calculada empregado esta equação, em que é levado em consideração a população de saturação do local, o C, que também é quantificado através de equação matemática, o E, que é o número de Euler, o KL, que é a taxa de incremento logístico, o T, que é o tempo delimitado para o estudo, e o T0, que é o tempo inicial do estudo.
Para se quantificar a previsão populacional através desse método, há necessidade primeiro de se realizar a conferência das restrições impostas pelo método. As restrições estão representadas aqui. Então, para se aplicar esse método, primeiro precisa-se fazer a verificação dessas restrições. O método, para ser aplicável, ele precisa atender todas as restrições. Se uma restrição não foi atendida, quer dizer que esse método ele não é aplicável para os dados de previsão populacional que você tem e está fazendo o cálculo. Aqui temos as equações para se encontrar a população de saturação do local, a taxa de incremento populacional, a taxa logística e também o C. Cabe ressaltar que a partir do momento que as restrições impostas pelo método elas foram quantificadas e estão conforme estabelecido, o próximo passo é encontrar a população de saturação. A população de saturação, como já dito, é a população que será delimitada dentro do período de tempo de estudo, onde a população do local irá estabilizar. Portanto, não há como o cálculo da população ser negativo. Pode ser que, a partir do momento que você calcule a população de saturação, ela tenha um sinal negativo. Se o sinal for negativo, isso quer dizer que o método não é aplicável, porque não há população negativa. O método da comparação ou extrapolação gráfica leva em consideração dados de cidades que tenham características similares. Nesse gráfico é possível notar a aplicação do método de comparação ou extrapolação gráfica. Note que nesse estudo existem 3 cidades, a cidade A, a cidade B e a cidade C. A curva da cidade A é a que está sendo estudada, ou seja, aquela que está sendo feita a previsão populacional. Já da cidade B e da cidade C, a previsão populacional já foi feita e elas possuem características similares à cidade A. Portanto, eu posso fazer uma comparação gráfica entre os dados da cidade A, B e C e realizar uma previsão populacional para a cidade A, baseando-se nos dados da cidade B e C. Isso foi feito aqui nesse exemplo. Note aqui a previsão populacional da cidade A, baseando-se na cidade B e na cidade C. Ainda existem métodos indiretos para se obter a previsão populacional. Dentre esses métodos, pode citar a comparação gráfica, a razão-correlação e também o quantitativo de empregos do local onde está sendo feito o estudo populacional. Temos aqui algumas observações acerca dos métodos que foram descritos anteriormente. O método aritmético e geométrico, eles possuem um crescimento ilimitado. Já o método logístico e taxa crescente e decrescente não possuem um crescimento ilimitado. Eles vão estar relacionados com a população de saturação quantificada para a área em estudo. A previsão populacional em cidades que possuem até 20 mil habitantes pode ser quantificada através do método matemático geométrico. Já para os grandes centros urbanos, o método mais aconselhável é o da curva logística, porque nesses locais a população já chegou no seu estado de saturação, ou seja, de estabilização. Não tem uma variação grande ao longo do tempo. Para se realizar o projeto das redistribuição em uma cidade, há necessidade de se levar em consideração a densidade demográfica do local. São dados importantes que devem ser levantados antes do dimensionamento das redistribuição. Esse estudo serve para que a água tratada seja direcionada aos pontos de maior consumo dentro da cidade, ou seja, os pontos que possuem a maior densidade populacional. A densidade demográfica do local pode ser obtida através de estudos que foram realizados previamente, que estão presentes em livros, em artigos, entre outras referências bibliográficas. Esta tabela ilustra dados de densidade demográfica em relação ao tipo de área presente na cidade. Como exemplo, áreas industriais, áreas comerciais, áreas residenciais, entre outras. Esta outra tabela mostra os dados de densidade demográfica em relação ao tipo de bairro presente na cidade, ou seja, bairros de alto padrão, de médio padrão e de baixo padrão. Isso leva em consideração a quantidade de água consumida pelos habitantes desse local. Quanto maior for o poder aquisitivo da população, maior será o consumo de água. O volume de água a ser distribuído em uma cidade deve ser quantificado a partir da previsão populacional e também de consumos especiais que estão instalados dentro da cidade, que são indústrias, hospitais, comércios, dentre outros. Portanto, há necessidade de se fazer um levantamento de campo dos consumidores especiais presentes na cidade para que seja levado em consideração durante o cálculo do consumo. Este levantamento de dados em campo deve ser feito antes do início do projeto.
Ou seja, esses dados precisam ser obtidos para que, quando o projeto for iniciado, os dados sejam trabalhados da melhor forma. Ressalta-se que o volume que deve ser distribuído na cidade deve atender toda a população presente, tanto consumidores singulares quanto consumidores especiais. O estudo da previsão populacional deve ser feito com cautela. Isso ocorre porque o estudo de previsão populacional ele utiliza dados que foram obtidos previamente para obter a previsão populacional do local. Isso quer dizer que a probabilidade do estudo de previsão populacional está incoerente com o crescimento atual do local. Podem ocorrer diversos projetos na cidade que alteram o crescimento local, como, por exemplo, a instalação de uma indústria, a instalação de uma barragem. Todos esses fatores eles farão que o crescimento populacional do local cresça de forma acelerada. Portanto, é de suma importância delimitar o período de projeto da forma mais adequada para que a previsão populacional consiga atender toda a demanda de água do local sem entrar em defasagem. Atualmente, existem vários programas que fazem o cálculo da previsão populacional e dão dados mais realísticos possíveis. Porém, há necessidade do entendimento por parte do profissional, ou seja, do engenheiro projetista, ter um conhecimento de manipulação desses programas e fazer o cálculo da melhor forma possível. Nesta tabela, temos a previsão populacional feita por alguns órgãos presentes na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante o período de 1980 a 2000. Vamos fazer uma análise dos dados que foram obtidos por esses 4 órgãos e comparar com os dados oficiais de previsão populacional obtidos pelo IBGE. O órgão Coplasa fez o estudo em 1976, em que a população, em 1980, era prevista de 263.058 habitantes. Já em 2000, a população prevista foi de 1.118.618 habitantes. O Hidroservice elaborou um estudo em 1980. A população em 1980 prevista era de 311 mil. Já em 2000, a população prevista era de 1.335.000 habitantes. O CEP elaborou um estudo em 1984, portanto, o estudo para a população de 1980 não aparecia, e a população para o ano 2000 era de 1.341.089 habitantes. A Sanesul elaborou um estudo em 1991, portanto, os dados para 1980 não estão presentes nessa tabela. Para o ano de 2000, a previsão populacional para este local foi de 685.555 habitantes. Na última coluna, temos os dados oficiais obtidos pelo IBGE para esses anos em análise. Note que para o ano de 1980, o valor de população foi de 282.857 habitantes. Já para o ano de 1991, a previsão foi de 513.873 habitantes. Para o ano de 1996, a previsão foi de 590.464 habitantes. E para o ano de 2000, a previsão foi de 653.217 habitantes. Note que a previsão populacional realizada por esses 3 primeiros órgãos, ela foi muito superior aos dados oficiais obtidos pelo IBGE. Somente o 4º órgão obteve um êxito em relação ao seu estudo populacional, ou seja, ele obteve valores próximos aos dados oficiais obtidos pelo IBGE. Para que vocês possam aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo desta aula, temos um exercício relacionado à previsão populacional. A previsão populacional deverá ser feita para os anos de 2005, 2010, 2015 e 2020. Para iniciar os cálculos de previsão populacional a partir dos métodos matemáticos, primeiro precisa-se definir a população inicial e a população final, ou seja, P0, P1 e P2. Além disso, ainda há necessidade de se definir o tempo inicial e o tempo final de estudo, ou seja, T0, T1 e T2. A partir dos dados disponibilizados no enunciado do exercício, vamos fazer essas definições. Portanto, o T0 será o ano de 1980, o T1 será o ano de 1990 e o T2 o ano de 2000. Em relação à população, o P0 será 10.585, o P1 23.150 e o P2 40.000 habitantes. A previsão populacional neste exemplo será feita para um período de projeto de 20 anos. Sendo assim, os valores de T para o cálculo da previsão populacional serão
2005, 2010, 2015 e 2020. Em suma, neste exercício, vocês irão realizar o cálculo da previsão populacional para os métodos matemáticos aritmético, geométrico, taxa crescente e decrescente e curva logística para os anos de 2005, 2010, 2015 e 2020. Em relação à previsão populacional era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!